A gente está aqui falando, tentando falar da mitologia como um meio de aproximação para a psicologia profunda e, e tanto a psicologia de Jung, a psicologia de Hillman, né, dos pós-jungianos, uma psicologia profunda. Aproveitando para dizer que o próprio Hillman diz no livro dele, Revendo a Psicologia, que a mitologia é a psicologia dos antigos, né, da antiguidade, né? Então, a mitologia nada mais faz do que relatar uma série de dinâmicas psíquicas em cenas, com personagens, com enredo, com contexto. Então, ela se presta para que a gente possa utilizar essas cenas para melhor compreender uma dinâmica psíquica que vigora até hoje, porque também tem essa característica, né? Eram dinâmicas psíquicas provavelmente muito gerais, muito compartilhadas por todos nós, a ponto de se prestarem a essa compreensão até hoje, né? Isso. E em cima do que o Ale está aqui dizendo, né, que a nossa proposta é uma proposta grandiosa, como a proposta de Ovídio, que lá nos Proêmios fala que quer falar sobre tudo, quer abarcar tudo. Então essas são as cartas de intenção de Ovídio, né? As cartas de intenções de Ovídio, falar sobre tudo. Nós estamos seguindo essa edição aqui dos Metamorfoses, da editora 34, é uma edição bilíngue muito legal, vale muito a pena para quem gosta de mitologia, para quem é psicólogo na linha junguiana, arquetípica, para quem não é psicólogo, mas gosta de escutar sobre os mitos, né? E a aplicação no dia a dia. Ai, Glória, também estava com saudade de estar aqui com vocês. Muito embora Alexandre disse que eu escolhi outro mito trágico para iniciar o ano com imagens assim da ordem do terrível, mas aí já querendo dizer que Ovídio narra imagens de metamorfoses e transformações, tudo que está aqui nas Metamorfoses de Ovídio, como o nome já diz, está narrando transformações dos seres em outras coisas. Ou como o Ovídio parece nos levar, parece que os seres se transformam naqueles que eles são em essência, né? Aquilo que eles são e eles não ostentam. Parece que isso vem à tona. Então, tudo que a gente vai escutar aqui em Ovídio é da ordem do terrível. É da ordem do terrível. O mito de hoje, em específico, continua conversando com o nosso amigo Dioniso. Gente, e assim, tão interessante que o nosso último mito, antes do fim do ano, né? Foi ali comemorando o Natal, a gente conversando sobre Dioniso, como é o nascimento dessa criança divina. E assim, sem pretensão de fazer uma sincronicidade, a gente vai cair num mito que Dioniso está no meio também. Mas agora não mais narrando o início de como ele vem ao mundo, mas narrando essa energia de Dioniso, né? Esse estado de espírito Dioniso, essa forma de pensar Dioniso, essa consciência dionisíaca. E a gente escolheu eu escolhi, Alexandre foi na minha, mas eu vou deixar o Alexandre escolher o mito da semana que vem, para ele trazer um mito mais fofinho, que não tenha imagens de destroçamento, despedaçamento, decapitação. O mito de hoje a gente vai estar lá no livro 3 e a gente vai falar da história de Penteu, que é primo de Dioniso, e Ágave, que é a tia de Dioniso. Eu posso começar a leitura do mito, ou você quer dar mais alguma introdução? Pode. Então tá. Bom, gente, procurem ouvir a história, né? Eu vou contar a história do mito, mas procure ouvir, vendo como é que isso te afeta, como é que você se sente ouvindo essa história, insights, né? O que é isso dentro de você, no dia a dia. No dia a dia a gente se depara com situações assim e pense que o que eu estou falando literalmente a gente vai vivenciar e vai ouvir com ouvidos simbólicos. Então, a Sêneca fala e o Rubem Alves reproduz que a fala é masculina e esse ouvir em câmaras, né, e essa coisa que vai aprofundando é um ouvir feminino.
Então eu vou convidar vocês a ouvirem nesse espaço do feminino, mas para além disso, é uma escuta que vai se aprofundando e é uma escuta que vai convocando a metáfora. Colocando a metáfora sobre nós, né? Vai imputando essa metáfora sobre nós. Então, sem mais delongas, a gente, ano passado, escutou como é que Dionísio vem ao mundo, é o nascimento de uma criança divina, e em uma das versões da mitologia, Dionísio é filho de Semele, e é a partir dessa versão dele como filho de Semele que a gente vai dar sequência aqui. Então, ok. Sustentando que Dionísio, numa das versões da mitologia dele, é filho de Semele, quando Semele narra, né, que está tendo um envolvimento com Zeus, as irmãs dela ficam em polvorosa. Fica naquela história do ciúme e da inveja, que também é uma coisa que está bem presente na cena mítica, né? E assim, todas elas, mas mais especificamente Ágave, começa a espalhar uma calúnia de que Semele não estava tendo caso nenhum com Zeus, e acaba daquela maneira, né? Que Semele é induzida por uma ama, que é Hera, a pedir a Zeus que se apresente para ela em sua epifania, né, em todo o seu esplendor, e quando ele faz isso, Semele é fulminada pelo raio divino, o mortal não tem estrutura, né, para ver o Deus em sua epifania, e nisso Semele é defumada, né, o raio divino acabou com ela, pronto, fulminou-a. Ágave diz que isso aconteceu a ela porque inventou essa mentira. Ela foi castigada por Zeus porque inventou essa mentira de que estava tendo um caso com ele e que queria ter um filho divino. Bom, Dionísio não perdoa isso. E Dionísio resolve ir a ver-se com essa tia, com Ágave, a despeito de ter caluniado a mãe dele. Mas Ovídio não começa a contar a história de Penteu por essa narrativa. Ele vai se aproximando. Ovídio, como a gente já falou aqui, é um dos primeiros cineastas. É um dos primeiros cineastas da história. Então ele vai nos aproximando desse Dionísio que aparece numa ilha como uma criança virginal, bela, inocente, é capturado por uns marinheiros, um marinheiro específico, Aceste, reconhece, né, logo de per si que está diante de um divino, mas a outra parte dos marinheiros no barco, uns 19 marinheiros, não reconhecem isso, e Dionísio fica muito chateado porque eles dizem que vão levar Dionísio até a sua ilha, a ilha de Naxos, e Dionísio aparece meio atordoado. Assim ele é capturado por esses marinheiros e colocado no barco, e quando ele começa a passar desse estado de enebriamento e atordoamento, ele se pergunta, mas vocês não estão indo para onde me prometeram? E esses marinheiros tirando choça de Dionísio, e acaba que Dionísio transforma todos esses marinheiros, à exceção desse marinheiro que olha esse divino, reconhece essa instância sagrada e respeita, à exceção desse, todos são transformados em golfinhos. Pois bem, Dionísio começa a se aproximar da terra de Penteu, que é filho de Ágave. Penteu, nessa ocasião, é rei de Tebas. Lembrando que Semele, suas irmãs, Ino, Ágave, todas elas são descendentes de Cádmo e Harmonia. Então, elas herdam esse reino de Tebas, né? E Dionísio começa a se aproximar, junto com esse marinheiro que ele salva de virar golfinho, que é o marinheiro que já reconhece essa instância sagrada nele quando o observa. Esse marinheiro faz parte, né, daquelas pessoas que seguem Dionísio rumo a Tebas. E Penteu, quando observa que está marchando para Tebas as bacantes, as mênades, não é, como também elas eram chamadas, ele entra em desespero. Então, para Penteu, como rei de Tebas, observar que tem um mundaréu de gente. Imagina o Galo da Madrugada, que arrasta aquela galera com o bloco ali nas ruas do Recife. Ou a pipoca do Carnaval da Bahia. Eu não estou falando daquela coisa ordenada de quem fica dentro das cordas, não. Estou falando da pipoca. E os bloquinhos de Carnaval do Rio de Janeiro. Pronto, pensa nessa multidão toda dizendo que vai entrar na cidade de Tebas. Penteu fica alucinado. E manda o exército de Penteu, manda algumas pessoas de sua confiança, saber o que é aquilo e capturar, né? Capturar a pessoa que está tentando entrar na cidade. Acontece que as pessoas não conseguem levar Dionísio e, além de não levar,
elas também se debandeiam para aquela horda de bacantes e se juntam, né? Aquela turba de pessoas que estão para entrar em Tebas. E Penteu é bem admoestado, sabe? De que não faça aquilo, está diante de um divino, é Dioniso que está ali aos portões de Tebas. Quem o admoesta é Tirésias. Depois o próprio avô, Cádmo, fala, olha, isso não vai terminar bem, você está diante de um divino. O marinheiro, que Penteu acaba capturando, numa dessas vezes que o exército vai, né, ao encontro da multidão que acompanha Dioniso, ele captura o marinheiro Alceste, que conta toda essa história. Olha, eu estava no navio, aconteceu isso, todo mundo virou golfinho. E é interessante que Penteu condena esse marinheiro a uma morte terrível. E aí ele resolve, ele mesmo, ir atrás de Dioniso e trazê-lo, né, capturado, acorrentado. Ovídio não chega a deixar claro que Dioniso é acorrentado e capturado. Ovídio já começa a narrar a transformação de Penteu em outra coisa. Mas se a gente acompanha várias outras versões desse mitologema, essa passagem de Penteu, Ágave e Dioniso, vocês vão ver que, eu não sei se é Apolodoro ou é Píndaro, que comentam que Dioniso é acorrentado por Penteu. Acontece que quando Penteu acha que está tudo resolvido e que acorrentou Dioniso, Dioniso se sai dessas correntes e se liberta de Penteu com muita facilidade. E ele também deixa Penteu muito atordoado, muito enebriado, há um rebaixamento de consciência. Penteu se veste de uma forma mais feminina e vai meio atordoado aonde as bacantes estão reunidas, que é no Monte Citerão, e vai levando Penteu para aquilo. Ágave, que é a mãe de Penteu, tia de Dioniso, irmã de Semele, que é o motivo dele ter ido até Tebas, já está ali, entre as bacantes. Está bem, também fora de si, está naquela coisa assim de um rebaixamento de consciência, bem ali no meio das bacantes. E quando ela vê Penteu se aproximar, ela não reconhece o filho. Aliás, o que ela vê é um javali. Então ela acena para as outras bacantes que ali não é o filho dela, ali é um javali. E elas todas vão em cima de Penteu. Penteu grita muito, chamando a mãe, a consciência de que ali é o filho dela, chamando a tia, né, a se lembrar do filho. Se eu não me engano, é a Quiteon. Lembre de seu filho nos seus gritos, seus sussurros, para ver se todo mundo vai se lembrando dele. Mas todo mundo está com a consciência alterada e ninguém reconhece ali uma pessoa. Elas só veem se aproximando algo muito distinto. Penteu está vestido de uma forma feminina, o que elas veem é um javali. Cada uma começa a destroçar uma parte de Penteu. Então, uma arranca a mão, a outra arranca outra mão. Quando Penteu começa a tentar sair daquilo, ele já não tem mais mãos. E aí ele continua, né, solicitando a sua mãe que recobre a consciência, mas aí é tarde demais. É Ágave que arranca a cabeça de Penteu e finca essa cabeça num tiço. Eu acho muito interessante ser num tiço, porque o tiço é uma vara, né? É uma estaca que é revestida de era e ramos de videira. Eu acho isso muito curioso, né? De ser era e ramos de videira. Então, assim termina a história de Penteu e Ágave, ela sai alucinada da cidade quando observa o que ela tinha feito. Muito interessante que tudo isso não se dá dentro de Tebas. Não é bem dentro de Tebas que esse despedaçamento de Penteu acontece. Penteu, como eu estava falando no início, estava com medo de que essa horda de pessoas alucinadas, em transe, entrasse na cidade de Tebas. Então essas pessoas se reuniram no Monte Citerão. E é nesse Monte Citerão, que fica entre Tebas e Corinto, que se dá esse despedaçamento de Penteu, né? Penteu era conhecido por ser uma pessoa violenta. E Penteu usa da força para se tornar o rei de Tebas. Tem uma parte das versões dos mitólogos que dizem que ele herda esse trono. Mas tem uma outra que narra que ele retira o soberano de Tebas à força. Então fica essas versões, né? E Ágave, ela é o epíteto, ou ela traz o atributo daquilo que é nobre. Aquilo que é nobre em nós, o grego chamava de Ágave, né? Tinha esse nome, Ágave. Penteu, para o grego, é aquilo em nós que sofre. É aquilo que experimenta a dor.
Então, é nesse campo que as coisas acontecem. E assim, o maior desespero de Penteu era que tudo aquilo entrasse na polis, tudo aquilo entrasse em Tebas. Então, quando eu penso nesse mito, eu observo que Dionísio se caminha para Tebas com o objetivo de punir a tia. O que ele queria era punir Ágave. Ino não estava no meio disso, porque Ino criou Dioniso, né? Numa das versões dos mitos, quando ele é salvo pelo pai, ele nasce, ele tem vários nascimentos de Dioniso, Ino que acaba de criar Dioniso, né? Então Ino não está ali na listinha de Dioniso para ser castigada, mas Ágave, por caluniar a mãe dele, está. Então eu não consigo ver Dioniso se aproximando de Tebas para castigar Penteu. O que ele faz é buscar a Ágave. E olha, gente, não tem castigo maior para uma mãe do que imaginar a morte do filho. Imagina quando é ela que causa a morte, né? Sabe, Alexandre, falando aqui, eu sei que o estilo de morte é diferente, mas me veio Cristiane Torlone, né? Que dá uma ré no carro, ela tem uns filhos gêmeos e um dos filhos ela acaba atropelando quando ela está saindo da garagem, algo assim da casa dela. Então, assim, Dioniso tenta não, ele consegue, né? Castigar a Ágave e para castigar a Ágave, ele alcança Penteu. Eu fico me perguntando a cota de participação de Penteu nisso, que talvez não fosse uma morte assim, que acontecesse a ele fosse somente transformado num javali, mas aquela brutalidade com que Penteu afasta Dionísio de Tebas, eu acho que constela violência. É uma sensação minha, né? Sem contar o fato de que Penteu acorrenta Dionísio. Penteu não respeita nenhum dos anciões que o admoesta de que ali é um divino, que ele não haja daquela maneira, que ele tenha mais prudência, né? Ele vai com toda a violência para cima do divino. E eu acho que Penteu acaba entrando, né, nas punições que estavam guardadas, né, para Ágave. O que você acha disso tudo? Como é que fica aí? Bom, não sei se alguém deu para acompanhar a história, né, o fio da história, o que acontece. Aí alguém pode dar um feedback disso, se quiser. Mas, para mim, o que pega nessa história, né, o que conversa comigo, é que a história começa no vídeo, ele dizendo que Penteu está rindo, desprezando o adivinho Tiresias. E aí Tiresias diz para ele o que vai acontecer, tipo, como quem diz, não despreze minhas previsões, né? E aí diz que vai chegar essa figura divina, vai chegar Dionísio, né, batendo as portas dele, e que ele vai ter essa atitude de desprezo com Dionísio, né? E vai vir todas as consequências para cima dele, né? Aqui peguei o trecho, né? De Tiresias falando: quão feliz serias se também tu fosse privado desta luz, da luz de enxergar, porque Penteu está zombando de Tiresias por ele ser cego. Vai chegar o dia que prevejo não esteja longe, em que um desconhecido, que seria Dionísio, filho de Sêmele, virá até cá. A menos que o consideres digno das honras de um templo, serás despedaçado e disperso por 1000 lugares. Então o adivinho está avisando, Tiresias é o adivinho, tá? É o nome desse personagem. Está avisando para Penteu que, a menos que o consideres digno das honras de um templo, será despedaçado e disperso por 1000 lugares, e mancharás com teu sangue as florestas, tua mãe e as irmãs de tua mãe. Então, assim será, pois não considerarás a divindade digna dessa honra. E lamentarás que eu, em minhas trevas, na minha cegueira, tenha visto tão claramente. Eu acho interessante essa passagem, porque ele está zombando do adivinho Tiresias por ele ser cego. E o adivinho está dizendo, está retrucando
e dizendo para Penteu que ele não vai perceber, ele não vai enxergar, com toda a visão dele, um Deus entrando em Tebas, né, entrando na casa dele, nos domínios dele. E que ele, Tiresias, que é cego, tem a visão clara disso. Eu acho interessante essa cegueira que permite ver em contraposição a uma pessoa que tem a visão, que não é cega, mas que está cega para os eventos da vida dela, né? E é o cego, aquele que não vê, que avisa do que vai acontecer. Então, Penteu está zombando do dom de profecia de Tiresias e zombando da cegueira dele, pois com a cegueira dele ele enxerga claramente o que vai ver e faz previsão, né? E Penteu está tão cego que este adivinho diz para ele o que vai acontecer com ele, que ele vai ser desmembrado pela própria mãe, etc., despedaçado, e ainda assim Penteu vive esse destino de ser despedaçado. Quer dizer, ele está tão cego, além de cego, ele está surdo, né? Porque ele nem sequer ouve isso. Então, essa contraposição eu acho interessante, porque me faz pensar na visão que está presa às coisas do mundo. Lembrei do Hillman falando da diferença da imagem perceptiva, da sensopercepção, que nos diz que só é verdade aquilo que a gente pode ver, tocar, sentir ao tato, aos sentidos, e aquela imagem psíquica, a imagem que vem do imaginal, do imaginar. Penteu zomba disso. Tiresias não está acessando a imagem da realidade concreta, ele está acessando outro nível de imagem. Lembrei de que Édipo também fura os olhos para aprender a ver, e lembrei de um índio, de um faroeste, quando eu era pequeno, que estava cego e estava agradecendo aos deuses pela cegueira que o fez enxergar mais além. O Jung diz que o além é o além da consciência, né? É o mundo da alma. Então, essa passagem que já me chama a atenção, e Penteu ser o rei desse lugar de Tebas, né? E querer fechar a cidade a essa figura que chega, que vai ser Dionísio, que domina, como Maria falou, a cidade por essa vibração inebriante que, como ela associou com o carnaval, né? E Penteu tenta evocar os escudos, as armas, a bravura do guerreiro, que está agora trocando isso por um colar de uma coroa de flores, colares de flores, pela alegria, pela euforia, e isso está dominando, né? Quando é uma consciência controladora, rígida, autoritária, até o nível da crueldade, pode se ver inebriada por impulsos e afetos que ela pensava dominar, que ela luta para dominar, e isso vai só inebriando e tomando tudo, né? O quanto uma consciência rígida pode estar sensível aos efeitos do álcool, aos efeitos também daquilo que entorpece, né? Imagino talvez alguém que seja bem puro e se sinta em pleno controle das suas emoções, autoritariamente, e uma hora se vê tomado por uma paixão, por um ódio,
né? Por raiva, e eu lembro de uma pessoa que, tomada pelo medo, por traumas, por ter sofrido assalto, violência, que ela esperava nunca sentir, pelo controle dela, nunca viver, ela batia na mesa e falava assim: eu tenho que ter o controle de tudo. E aí eu retruquei falando: e é por isso que você se sente sem o controle de nada? Né? Então eu vejo essa dinâmica aí no Penteu, que quanto mais ele tenta deter esse avanço do que é inebriante, do que toma os sentidos, ofusca, confunde, coloca em transe, quanto mais ele tenta deter isso, mais isso vai tomando tudo, vai escorrendo por todos os lugares, e aí ele tenta prender esse Aceste, né, que estava com Dionísio, e Aceste conta essa história do barco, né, de como ele conheceu Dionísio, que aparecia como uma criança, essa criança divina nesse barco, e todos tentavam, essa criança que queria voltar para casa, uma criança que quer voltar para casa, algo potente, divino, ainda incipiente, ainda em sua forma infantil, que promete um futuro, que quer nascer, que quer vir para casa, e todos do barco também não dão atenção, ignoram, invalidam, e só esse personagem, Aceste, que reconhece esse divino, essa essência nascente, e aí só ele é poupado de não ser transformado em peixe e cair dentro d'água, né? Então tem uma história, tem esse tema de estar cego, por mais visão que tenha, essa visão está cega ao divino, ao essencial, à potência, lembrando que cada Deus é a revelação, é a personificação de um atributo, de um estilo de consciência, de um atributo psíquico em sua potência máxima. Assim diz o Querene, o mitólogo. Então, Acestes é uma figura simples. Acestes é um pescador. Acestes não é rei. Ele é uma figura simples que vem de uma pobreza tão grande que diz que o pai dele não deixou para ele fazenda, gado, nem nada. Deixou apenas o mar, porque ele apenas soube pescar. E essa figura simples é que reconhece o divino. Isso me lembra também aproximações com o mito cristão e tal, né, do pescador que reconhece o divino. Tiresias, que é cego, vê. Acestes, que é simples, pobre, reconhece. Penteu, que é rei e tem a visão, não reconhece, não vê e nega até o fim, né? E no final das contas parece que ele será desmembrado por tudo que ele nega nele mesmo. Eu achei essa aproximação que você fez do o ver e o não ver, aquele que pode ver e não ver, e aquele que tem os olhos da carne, como a Glória colocou mais na frente, né, mais acima, tem os olhos da carne, mas não consegue ver. E eu fico numa sensação de que a gente está diante de uma história onde nós somos convidados a ver a sutileza das coisas. Como se a gente estivesse aqui nesse plano material,
atentos que existe um outro plano que é invisível a esses olhos, mas que está o tempo todo confabulando e está o tempo todo colocando temperos nesse grande caldeirão que a gente chama de realidade. Então essas coisas, elas estão imbricadas umas nas outras. O sagrado e o profano estão de mãos dadas o tempo todo. Junto a tudo isso que você falou, Ale, me toca bastante quando eu penso em Dionísio, o corpo, a corporeidade. Junto com Afrodite, Dionísio é um dos deuses mais reprimidos e mais perseguidos na mitologia. Né? Eles são os mais perseguidos, porque eles convocam o corpo, a corporeidade. Eu acredito que não é à toa que Dionísio, quando pune, está falando de desmembramento, de laceração. Tem alguma coisa a ver com a corporeidade, alguma coisa dessa corporeidade está em cena. É um dos livros maravilhosos que eu recomendo a todo mundo que quiser se aprofundar um pouco mais em Dionísio, é A Visão da Psicologia Arquetípica de Dionísio, através do Rafael Lopes Pedraza, naquele livro Dionísio no Exílio. É um livro delicioso de ler e a gente percebe bem essa convocação do corpo, né? Esse transe dionisíaco que deixa o ego um pouco fora disso e a gente perceber o corpo, as demandas desse lugar. Quando eu fiz associação com o Carnaval, eu fico aqui imaginando que Penteu parece que é uma instância, é um lugar extremamente defendido desse espaço de sentir. E Dionísio, a gente não pode esquecer, é um dos deuses mais próximos do feminino. Não é à toa que Penteu, até chegar no Monte Citerão, é transformado meio que numa mulher. Sabe onde eu vou quando eu penso nisso? Nas Virgens de Olinda. É um bloco em Olinda que só saem homens vestidos de mulher. Penteu é transformado nisso, né? Ele se aproxima das demais bacantes dessa maneira. Então, assim, Dioniso, no feminino, é aquela experiência da gente se aproximar do corpo e permitir que essas experiências nos tomem. Nos tomem, nos guiem, nos atravessem, a gente possa vivenciar como o corpo está diante daquilo, né? E no carnaval, a gente observa bem, se a gente tivesse aqui na atualidade algo que fosse próximo a esses mistérios báquicos, assim como a gente teve os mistérios eleusinos, eu penso que o carnaval é a nossa festa que mais se aproxima disso. E dentro dessa consciência, há um Penteu defendidíssimo de que isso seja vivido. Quanto mais Penteu se defende, mais Penteu constela a tragédia para ele, né? Porque tudo em Penteu é tentando que aquilo não aconteça. E aquilo vai tomando tudo. Ele manda o exército dele, o exército também entra na horda dionisíaca, né? Quando ele vê, ele mesmo tem que ir. Não há mais quem ele mandar, ele precisa ir se haver com esse lugar. Olha que interessante, ele precisa ir se haver com esse lugar. Ele vai precisar tomar contato com isso. Só que ele não vai de bom grado, né? Ele vai para acorrentar esse lugar, ele vai para submeter esse lugar Dioniso, que ele acha que ele conseguiu submeter e colocar esse Deus de joelho trazendo acorrentado. E ele estava totalmente se enganando. Novamente, né? Ele é iludido pelo que ele acha que está vendo, porque Dionísio, na verdade, se desfaz daquelas correntes com muita facilidade, e o que acontece com Penteu ser transformado nessa fera, né, num javali. Eu pensei nas pessoas que são que se sentem muito no controle, as pessoas que são mais, inclusive, obsessivas, ou as pessoas que estão assim por uma insegurança muito grande, como acontece no transtorno do pânico, e tem duas perguntas normalmente que essas pessoas não sabem responder. Uma sobre o que você intui e outra sobre como você se sente. Normalmente as pessoas só respondem ao que eu devo fazer, ao que eu tenho que fazer e ao que é certo. Mas o que eu quero, o que eu sinto, essas pessoas não sabem dizer, elas não têm acesso. E a intuição, muito menos. A intuição eu associo com Tiresias, o adivinho. É o que adivinha o que vai acontecer. E acerta, porque a intuição traz para Jung a probabilidade maior do futuro.
E quando o medo toma conta, a necessidade de segurança é imensa. E eu acho que todo mundo aqui já deve ter percebido que quando o medo toma conta da gente, a gente perde o acesso à intuição e geralmente as pessoas dizem que não sabem distinguir direito o que é intuição e o que é medo, né? E quando elas entram em todo o controle para poder evitar o que elas temem, o que a mente faz quando a gente está com medo? Ela não procura imediatamente afastar o que se teme e criar uma muralha em volta da nossa cidade. E nós vamos criando muralha para não entrar o que a gente teme, aquilo que a gente não controla, né? Porque do que a gente não controla pode aparecer o que a gente teme, então é melhor não deixar entrar nada. E aí a gente vai erguendo muralhas, muralhas, muralhas em volta da nossa cidade para nos sentirmos o rei dessa cidade. E pode ser que a gente crie tantas muralhas enviesadas que a cidade se torne um labirinto e a gente termine preso dentro desse labirinto, né? Então, tentando afastar o nosso Minotauro, né? Mas aqui ele tenta afastar Dionísio, tudo que ele representa, e aí eu perco acesso a todo o sentimento que ficou do lado de lá da muralha. Eu não conheço a intuição, então eu não tenho o recurso da probabilidade do que vai acontecer. Então é melhor que não aconteça nada. É melhor que eu erga muros e feche as portas, não aconteça nada. Não sei discernir, então e aí o que eu estou mantendo de fora dos muros, será que ficará? Né? Se a gente tenta evitar o medo, a gente consegue. Se a gente tenta esquecer algo, a gente consegue. Ou isso volta com maior força ainda. E aí, se eu continuo tentando evitar até o fim, isso vem com mais força, mais força, mais força, mais força, até eu me arrebentar. Até isso que eu chamo esse local, esse locus de controle, se arrebentar, né? Então, a gente pode ver uma pessoa lavar as mãos compulsivamente para não sentir a sujeira do corpo e o corpo continua presente, avisando que está vivo, que está sujo, e a pessoa lava e lava e lava. E eu me lembro de uma pessoa me contar que lavou as mãos compulsivamente por 1h30, até uma hora que ela surtou e se desesperou, e foi consumida por aquilo. Eu lembro daquela frase de Jung que você gosta muito de repetir, que casa muito bem nesse momento, que é aquilo a que eu resisto persiste, né? Sabe, se a gente for olhar, que coisa sutil, né? Penteu traz como um atributo, o nome dele personifica, melhor dizendo, o nome personifica aquilo que sente dor, né? Ágave é aquilo que é nobre. É interessante que aquilo que é nobre arranca a cabeça daquele que sente dor. Parece que arranca, né, esse estilo de consciência defendido e deixa algo surgir a partir disso. Aí vocês vão dizer assim, mas como assim, Maria? Ele não morreu? Tá, mas veja bem, a gente está aqui diante de uma abordagem simbólica, a gente está aqui mergulhando na metáfora. Para além disso, nós estamos aqui revivendo o mito, reimaginando o mito, imaginando esse lugar penteu dentro de mim, ou esse espaço penteico, esse lugar que me defende de uma experiência corporal, esse lugar que me defende do gozo da vida, porque quando eu me afasto disso, eu me afasto da própria vida. E a gente precisa lembrar que a gente vai ficar fazendo aqui uma dança entre vários estilos de consciência, né? Entre vários divinos. Não adianta, a gente vai perceber isso aqui em algum momento. Descer a oferenda em altar de um Deus e negligenciar o outro. A psicologia arquetípica gosta muito da palavra harmonia, no lugar do equilíbrio. Eles gostam muito, né? Eu me sinto ali dentro do pessoal da arquetípica.
E por que harmonia? A harmonia é essa conversa, né? Entre Ares, a violência e Afrodite. Afrodite também não. A gente vai conversar sobre a Afrodite mais na frente. Ela também não é uma coisa fofinha, muito bonitinha, não. Também tem umas partes de Afrodite tensa. Não vamos esquecer que ela nasce do sangue de Urano, né? É do sangue que vem essa deusa, né? Então, veja bem, a gente precisa observar, melhor do que Penteu, uma harmonização dessas potências divinas dentro dessa consciência, abrindo espaço. Se eu me sinto mais inclinada a um lugar virginal, das terras não povoadas, num espaço que aparenta muito como Artemis, né, se apresenta, essa deusa que suscitou tantos mortais a não cultuar o corpo, a negligenciar, inclusive, ok, mas sem esquecer que dentro dessa minha dinâmica de vida eu preciso abrir espaço para uma forma de existir mais conectada com Eros, conectada com Dioniso, com Apolo. Precisa existir campo para todos esses deuses. A gente precisa baixar a oferenda em todos esses altares. A imagem do centro de Umbanda me veio agora, onde tem vários, né, orixás ali. Não tem só um orixá na casa, tem vários orixás ali. E aí, dependendo de que ocasião está ali, né? Um orixá está sendo mais prestigiado do que outro, porque aquela é a data dele, mas todos estão ali no campo da consciência. Eu acho que a Penteu falta abrir as portas dessa cidade a essa experiência dionisíaca, para que a experiência não seja desmembradora, mas que a experiência seja um atravessamento, seja um estilo de descida onde a gente vai na curiosidade. Como é isso? E assim a gente não é despedaçado na queda, né? Eu pensei nesse lado, né, do Penteu, que despreza a intuição, despreza os sinais da vida, e para trazer para a nossa experiência, eu pensasse alguém aqui já se encontrou nessa situação de observar, de perceber sinais da vida, a vida dando sinais de que determinadas coisas podem te acontecer se você continuar em certos caminhos, né? E de repente você não observar, ou você conhece alguém que você vê que a vida está gritando, dando muitos sinais e a pessoa persiste, persiste, persiste. Aí os amigos avisam e a pessoa persiste, persiste, persiste. E aí o corpo da pessoa avisa porque adoece, porque tem sintomas, e a pessoa persiste, persiste, persiste. E aí a pessoa termina surtando, desmembrada, deprimida, com alguma situação de vida destruída, algo desse tipo. Mas às vezes está muito evidente para quem está em volta. Às vezes é alguém que a gente conheceu, por exemplo, desde a adolescência, e você vai vendo, e de repente nem é segredo como é que nem é segredo não, nem é surpresa como é que a vida da pessoa está terminando, embora para ela seja. Então é interessante, né? Para mim, Penteu é um cara, é um estilo de consciência ali que está extremamente teimoso, ele persiste o tempo todo na teimosia dele, ele não abre as portas nem para a intuição, para os sentimentos, para a hora que aparece sujeito a seste e conta, olha, eu na minha simplicidade estive diante disso que está chegando aqui, desse personagem que está chegando na sua cidade. E esse personagem é divino, é algo especial, é algo essencial. Tem algo essencial querendo entrar na sua consciência, no seu psiquismo. A sua vida está voltada para o essencial? O Jung fala assim, não percas de vista o infinito, né? Faça o que fizer, não percas de vista o infinito. O infinito, para mim, faz uma alusão ao transcendente, ao essencial. E, de repente, o essencial está presente e
e Penteu não vê. Aí o Acestes diz, olha, tem aqui algo que é essencial, algo pelo que vale a pena sacrificar sua vida. E ele também não vê. Então, assim, aí ele vai terminar desmembrado por tudo aquilo que ele não enxerga. Porque todas os nossos afetos exercem potência, têm força, né? E se eu não prestar atenção nessas forças exercidas sobre mim, cada uma delas vai me puxar numa direção, até porque nossos afetos são ambíguos. E aí eu posso terminar despedaçado. Aí tem gente que chega e fala assim: ah, parece que que eu tenho personalidade múltipla, parece que eu sou dois, parece que eu não sou eu, né? Porque eu já estou sendo desmembrado. Tinha uma pessoa que me falou, parece que eu estou me olhando de fora e dentro de mim só há um vazio, mas eu sou a que está olhando ou essa outra que eu estou vendo? Então eu vou ser desmembrado por essas potências, porque cada um dos meus desejos, dos afetos que existem em mim, vão me puxar numa direção diferente. Eu vou terminar desmembrado. E quem faz a síntese dos afetos, a síntese dos desejos, é a consciência. E a consciência se identificar demais com um só, por exemplo, com um desejo, por exemplo, de poder e dominação, ela só toma partido daquele e ignora os outros. Mas cada um virá buscar o seu quinhão. Isso aí. Ou seja, Dionísio tudo que queria era entrar na polis. Eu fico aproximando ele da consciência. Consciência podia estar mais aberta, né, a essa experiência dionisíaca, para essa experiência ser um prazer, o corpo estar ali naquela experiência. E sabe, Ale, de novo, parece que de alguma maneira, quando Ágave arranca a cabeça de Penteu e o coloca, né, o finca nessa estaca, nesse tiço, que está ali envolto em ramo de videira, de alguma maneira, né? Pelo bem ou pelo mal, você vê Dionísio entrando ali em Penteu, porque nada na fala de Ovídio é à toa. É um tiço, não é uma lança. Esse tiço está envolto em ramos de videira e era. E é nesse lugar que a cabeça de Penteu é fixada. Interessantíssimo, né? E aqui, trazendo uma fala do Jung, que eu acho que conversa com essa cena, né? Ele diz assim: muitas vezes é trágico ver como uma pessoa estraga de modo evidente a própria vida, né? Porque parece que nós estamos vendo o Penteu fazer isso. Sim. Ele está na hora que Tiresias avisa ele, e isso é o primeiro pedacinho da história, a gente já sabe que é isso que vai acontecer na história. A gente já sabe que vai dar ruim. Só Penteu não sabe, todo mundo sabe. Né? Então, muitas vezes é trágico ver como uma pessoa estraga de modo evidente a própria vida e a dos outros. E como essa pessoa é incapaz de perceber até que ponto essa tragédia parte dela. A pessoa fica dizendo que ela é azarada na vida, que acontecem as coisas e tal, não sei o quê. Mas essa tragédia parte dela e é alimentada progressivamente por ela mesma. Não é a sua consciência que faz isso. Ela não faz isso intencionalmente, assim, né? Pois esta consciência lamenta e amaldiçoa esse mundo desleal que dela se afasta cada vez mais. Pelo contrário, quem faz isso é o inconsciente, é um fator inconsciente. Penteu está inconsciente do que ele próprio está providenciando para si, né? É um fator inconsciente que trama as ilusões que encobrem o mundo e o próprio sujeito. Tudo em volta dele está cada vez mais entorpecido. Na verdade,
o objetivo dessa trama é criar um casulo em que o indivíduo acabará por se envolver. Porque está tudo entrando como um casulo, só que nesse caso vai esmagá-lo. Isso aí. Eu acho que com essa frase de Jung que você trouxe, que eu adorei, a gente podia ir finalizando nossas digressões sobre o Penteu, né? O que você acha? Só para relembrar, como a gente falou, né, que nós estamos utilizando a mitologia para, como disse Hillman, mitologia é a psicologia da antiguidade. Então, nós estamos falando sobre potências em nós, sobre uma cena psíquica. Por exemplo, quando nós estamos tentando assumir de tal forma um controle autoritário sobre nosso próprio corpo, nossa mente, para nos sentir, nossa vida, né? Para nos sentir seguros, como se tudo isso fosse nosso, e aí não damos ouvidos a um aspecto intuitivo, né? A um aspecto de uma sabedoria, né? Achando que enxergamos melhor com os olhos e não damos atenção ao que acontece no mundo dos afetos e com isso acabamos sendo vitimados por esses afetos que se tornam potentes porque não são ouvidos e potentes e ambíguos e múltiplos, eles vão nos puxar em diferentes direções, podendo nos deixar um tanto desmembrados, né? Um tanto surtados, perdendo noites de sono, tentando ainda em vão estabelecer controle sobre a vida. Isso aí. Então, gente, a gente voltou agora em 2024, trazendo mais de Dioniso. Vamos parar somente no carnaval para nos render a essa experiência dionisíaca também, não só aqui na conversa, mas também na corporeidade, na experiência, na vida, né? E aí, semana que vem, a gente vai tentar começar às 8h30, estávamos aqui no horário, mas aí Hermes não permitiu que a gente conseguisse fazer a live. Mas semana que vem a gente está aqui às 8h30, continuando nossas conversas com as metamorfoses de Ovídio e trazendo uma mitologia mais fofinha. Vou tentar não trazer ninguém que perdeu a cabeça nem foi desmembrado semana que vem. Beleza? Ok. E nós vamos deixando alguma coisa escrita sobre o que a gente falou na página do Eco e eu também coloco no meu perfil. Isso aí. Quem gostou, compartilha com os amigos, né? Até semana que vem. Além dessa live ficar gravada. Isso. Então tá, até semana que vem. Todos